A chegada da estrada de ferro oeste de Minas em 1881 marca a chegada de um tempo novo em São João del Rei. É quando surgem a luz elétrica, a água encanada, os automóveis, as primeiras fábricas de tecido e o bairro operário. Tudo isso tem um forte impacto sobre o modelo de arquitetura e urbanismo que abre o século XX na cidade. O ecletismo, que se caracteriza pela mistura de diferentes estilos, determina, numa primeira fase, o desenho romântico das casas tipo chalé, seguindo a tipologia das construções ferroviárias. Um dos poucos remanescentes desse período é este imóvel da Rua José Mourão. Repare que a casa traz outro elemento decorativo característico dessa fase, que são os lambrequins rendilhados, uma possibilidade oferecida pela serra de fita movida à eletricidade, uma novidade da época em que há um encantamento com as máquinas e a produção em série. É o que se via também em algumas construções da Rua Hermílio Alves, entre elas o prédio hoje ocupado pelo IPHAN. Aos poucos, as referências arquitetônicas adotadas pelo ecletismo vão mudando. Numa segunda fase, entre 1900 e 1920, surgem a Capela da Santa Casa, obra de Rossino Baccarini, que resgata o estilo gótico do século XII. Bem ao lado, o novo prédio da Santa Casa, construído por Chagas Dória, com tijolos à vista, traz à lembrança o estilo inglês. Já o Grupo Escolar João dos Santos recupera o histórico romântico, com platibandas recortadas e o estuque, massa de gesso, areia e cal, que permite essa decoração detalhada nas fachadas. Aquele prédio do IPHAN, na Hermílio Alves, nessa época, muda novamente a fachada para o estilo normando. Enquanto a arquitetura abandonava o estilo colonial para dar lugar ao eclético, no urbanismo, as alterações propostas nessa passagem para o século XX são ainda mais radicais. A vinda dos engenheiros da EFON, como Hermílio Alves e Paulo Freitas, trouxe para São João del Rei as novidades que já vinham sendo implementadas na capital da República por Pereira Passos. Nessa fase, conhecida como higienista, a ordem era fechar becos insalubres, implementar calçadas em ruas mais largas, para abrir espaços na cidade adensada, ainda que para isso fosse necessário derrubar casas seculares. Foi o que aconteceu aqui, no lugar conhecido como Largo da Cruz, onde casas, algumas delas com mais de 200 anos, foram colocadas abaixo para abrir espaço para a pracinha. Nessa foto, é possível ver do alto as construções antes da demolição e várias outras casas coloniais destruídas nesse período, assinaladas em preto pelo arquiteto André D'Angelo. A Igreja do Rosário ainda tinha uma torre só. Nessa maquete, ele aponta o local exato em que ficava o passinho, que acabou transferido para uma casa na rua lateral. Pelo desenho, a construção original ficava nesse canto da praça, perto do casarão de 2 andares que foi reconstruído. A Praça Dr. Luiz Salatiel também foi aberta depois da demolição do casario antigo que ocupava esse espaço. A Avenida Leite de Castro representa bem o pensamento urbanístico da época, quando se buscavam ruas retas e largas, privilegiando os automóveis recém-chegados. No centro histórico, o calçamento foi substituído. Saiu o pé de moleque para a chegada do paralelepípedo. No próximo episódio, a última fase do ecletismo em São João e o início do movimento de preservação do patrimônio, que marca também o debate entre progressistas e preservacionistas. Meu Brasil brasileiro, meu mulato risoneiro, vou cantar-te nos meus